desligar seu dispositivo. Não pode. Ao vivo. Mexe com a barriga, cara. Botar essa. Você vai começar aí, né? Contar nele. E aí, vê se deu agora. Aí. Melhorou lá? Agora chega um pouquinho para lá. Aqui. Para clarear o Luciano. Eu acho que é daquele de lá. Já tá ao vivo, você sabe, né? Tá ao vivo. Não. Dá comprimento. Ah, não, não tira daí, Luciano. Pelo amor de Deus. Misericórdia. Vai embora, filho. Não. Tira lá, Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos. É com grande alegria e satisfação. Estamos novamente aqui na Escola Bíblica Dinâmica, né? Dando continuidade ao nosso estudo sobre o fruto do Espírito. Conosco aqui hoje, pastor Júlio, nosso irmão Luciano Rios, que vai estar conduzindo o estudo de hoje, né? Então que vocês possam estar conosco, participando, nos alegrando e em plena paz pelo Santo Espírito de Deus, né? Vamos iniciar pedindo ao nosso irmão Júlio que faça uma oração a favor das nossas vidas e do estudo de hoje. Bom dia, meu amado, minha amada irmã. Gostaria que você aproveitasse o ensejo para já compartilhar essa live com o seu amigo, com a sua amiga, com o seu grupo, com a sua rede social, não só para nos dar suporte, mas para também compartilhar, sendo um multiplicador de esperança. Vamos estar juntos aqui unidos e nunca é demais agradecer a Deus por esse momento, agradecer a Deus por sua vida, agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos transformando esse projeto em algo que vai trazer grande edificação para as nossas vidas. Então oremos ao Senhor, agradeçamos ao Senhor por esse dia que nos deu o Senhor e por esta oportunidade maravilhosa. Você já orou, já agradeceu a Deus hoje? Então vamos agradecer junto, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bendito Deus, o soberano Pai. A tua palavra, Senhor, por meio do salmista Davi, nos revela que os céus declaram a glória de Deus. Senhor. E as estrelas e os firmamentos anunciam as obras das tuas mãos. Graças Nós te agradecemos, Pai, porque nos deste um dia abençoado e nos deste a oportunidade de estar aqui em conexão com os nossos irmãos, buscando levar a eles um pouco daquilo que o Senhor tem nos dado. Pois segundo a tua palavra, o que de graça recebeis, de graça também dai. Meu Deus, que esta conexão possa alcançar o seu propósito, que é de edificação e de manter esse relacionamento através da Escola Bíblica Dominical. Nós te agradecemos por tudo e pedimos ao Senhor que nos sustente, que nos inspire, acima de tudo, por meio do teu Santo Espírito, Graças a Deus. agora e sempre. Amém. Aleluias, amém, né? A palavra do Senhor no livro de Sofonias, capítulo 3, versículo 17, fala assim: o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar, ele se deleitará em ti com alegria, aleluia, calar-se-á por seu amor e vai regozijar-se em ti com júbilo. Então é com alegria, na paz do Senhor, que vamos iniciar a aula de hoje. Amém. Na aula, vamos fazer só um lembrete, que na aula passada nós falamos sobre o amor e vimos que o amor é a raiz de todas as outras qualidades desse fruto. Tudo está linkado com o amor, que o amor é o principal da qualidade do fruto. E hoje vamos falar um pouco sobre o fruto da alegria e da paz, que também é das qualidades muito importantes do fruto do Espírito. A palavra alegria, em algumas outras traduções da Bíblia, vem escrito como gozo, é uma palavra da língua grega que significa chara ou chairete, que significa regozijar.
E essa alegria de regozijar está fundada em Deus, pois o termo chara ele não pode ser comparado com a alegria mundana, mas sim com a alegria que vem do próprio Senhor, que é a satisfação, o deleite, o grande contentamento, que é a alegria do Senhor. Então temos que ter a certeza de que nós estamos falando aqui de uma alegria verdadeira, que é aquela alegria que vem de Deus, a alegria a qual o Espírito Santo implanta em nós, por meio das suas qualidades, do fruto do Espírito. Vamos ver um conceito de alegria fora da Bíblia. A alegria é um sentimento pleno de satisfação interior, sendo um sentimento oposto à tristeza. Como ideia geral, a alegria obedece um mecanismo de estímulos e resposta. Essa alegria é a alegria a qual temos o conceito fora da Bíblia. Todos nós queremos ser alegres, todos nós queremos ter felicidade. Só que a nossa felicidade no mundo, ela é uma coisa superficial. Ela não é uma coisa profunda, porque às vezes as coisas do dia a dia, ela acaba nos tirando essa alegria. Então precisamos ser alegres. O que você precisa para ser alegre, Ivan? Pois é, diante do Senhor, eu preciso ter uma intimidade com Deus. Eu preciso ter os cuidados que reanimam a minha alma. Isso a gente encontra só através do Espírito. Humanamente falando, tem muita gente alegre hoje. O Flamengo foi campeão ontem. Com certeza. Tem gente, já viram aquela expressão que se usa aí para chegar no final de semana, sextou, né? Um tipo de alegria, né? A pessoa fica alegre humanamente, né? Pelo seu ser, porque chegou o final de semana, ele vai descansar dos seus afazeres seculares durante a semana, né? Então a alegria, ela existe em várias esferas da nossa vida comum, da nossa vida secular. Mas aqui nós vamos tratar de uma alegria que está acima de tudo isso. Uma alegria que compensa a nossa alma e que atinge o nosso coração de uma forma diferente. É verdade. E agora vamos ver o conceito de alegria segundo a Bíblia. A alegria é a firme convicção sobre Deus, é uma confiança tranquila em Deus, uma opção imutável de dar o meu louvor a Deus. É essa alegria a qual a Bíblia fala de nós. Nós temos que estar confiantes em Deus, tranquilos em Deus, não olhar as circunstâncias, pois Deus está acima de tudo isso e Ele quer que nós tenhamos essa alegria por meio do Espírito Santo. Por isso, o Espírito implanta em nós através do seu fruto, através da sua habitação em nós. Aí conseguimos ter essa alegria, que não é uma alegria circunstancial, é uma alegria que vem acima de nosso entendimento. Você pode falar algo, pastor Júlio, sobre essa alegria que vem de Deus? Com toda certeza, e não pode, meu amado, minha amada, eu sei que você deve estar com a sua mente aguçada aí, eu já até publiquei aqui uma pergunta, e você, na sua interação conosco aqui, com os seus irmãos à nossa volta, o que você entende que seja alegria? Qual a sua definição para a alegria? Não confundir, como bem destacou ali o nosso amado irmão Ivan, confundir alegria com alegria plena e sensação de alegria. Sensação de alegria são momentos realmente que nós vivenciamos e que não podemos abstrair e afirmar que não nos dá uma certa satisfação. Como, por exemplo, ele citou o Flamengo, para quem é flamenguista, acumulou mais uma taça ontem. Então, aquela leveza, aquela sensação de alegria. Eu diferencio isso porque eu já fui torcedor fanático de carteirinha e eu achava, naquele momento, quando eu ia para o estádio, que para mim aquilo era alegria plena. Tanto que quando meu time não ganhava, Ivan, em casa o barraco estava formado. Eu não falava com a mulher, não procurava a mulher, maltratava os filhos, ficava com mau humor na segunda-feira, às vezes até faltava o serviço e não ia segunda-feira, porque já ficava na expectativa de ter que discutir com os amigos. Que alegria é essa, né? Que alegria é essa, meu amado? É uma sensação de alegria, uma alegria que escraviza, uma alegria que no fundo, ela está submetida
princípio do fanatismo, mas nós estamos falando de uma alegria plena e que nós vamos ter no decorrer aqui da apresentação do estudo, alguns exemplos de personagens que vivenciaram essa alegria, não só na epiderme, que é essa sensação de alegria leve, não é? Quando você come ou degusta alguma coisa saborosa também, que dizem que a gente come com os olhos, aquela sensação, ai, eu estou feliz. Não, é aquela alegria que independe das circunstâncias. E tem uma passagem em João 16, 24, que fala muito bem dessa outra alegria, né? A palavra do Senhor nos fala, que Jesus falando, alguém diz assim, até agora não perdides nada em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. É dessa alegria que o nosso irmão Luciano está tratando hoje. É verdade, porque a alegria que o pastor Júlio citou aqui sobre o futebol é uma alegria circunstancial, que se não tivesse acontecido, não estaria muita gente alegre. Muitas pessoas poderiam estar tristes por isso, pois essa alegria é uma alegria circunstancial, mas a alegria que vem de Deus, ela não importa a circunstância. Nós temos a certeza de que o Espírito habita em nós e que essa alegria, Ele implanta em nós. É a alegria de termos a plenitude de Deus habitando aí dentro de nós. Em Romanos 15, 13, diz assim, que Deus dá esperança e encha de alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. É essa alegria, é a alegria de estar confiantes em Deus. Nós vamos ver agora alguns personagens da Bíblia que mesmo diante da tribulação, mesmo diante das aflições, eles não perderam a alegria. Eles mantiveram a alegria porque eles tinham o Espírito de Deus falando com eles. No Velho Testamento, o Espírito não habitava neles. Eles vinham, falava com eles e deixavam. Hoje não, hoje nós temos o Espírito de Deus que habita em nós. Então temos a certeza de que também podemos ser felizes. E se eles eram felizes só de sentir a presença do Espírito, nós que temos morada do Espírito, que somos morada do Espírito, essa alegria tem que transbordar em nós. O primeiro deles é Abraão. Olha o que Jesus falou de Abraão. Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque viria no meu dia. Ele viu e se alegrou. Jesus aqui está dizendo que Abraão viu o dia que Cristo ia vir a essa terra, lá em Gênesis, há quase 2000 anos antes do nascimento de Jesus. Abraão se alegrou, porque viu que Jesus viria à terra como Salvador dessa terra. Então olha só, ele não viu as circunstâncias, a dificuldade de viver naquela época, como nômade no deserto ali, andando em meio à terra, indo ao Egito, andando sobre a terra de Canaã, isso tudo, e Abraão não perdeu a alegria, porque ele viu que Jesus viria à terra para salvar, para dar alegria a todas as nações, e essa alegria hoje nos alcança, é essa alegria que temos que regozijar no Senhor. Também temos Davi, que foi perseguido por Saul, guerra contra os filisteus, e ele também não perdeu a sua alegria. Ele disse: o Senhor é minha força e meu escudo, nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exalta de alegria, com o meu cântico lhe darei graças. Por que Davi era alegre? Porque a confiança dele estava em Deus. Davi também não olhou a circunstância, ele confiou em Deus, e por isso era a sua alegria. Você também precisa confiar, que nós temos a certeza de que o Espírito Santo, ele implanta em nós essa qualidade do seu fruto, para que também possamos confiar em Deus e sentir essa alegria plena que vem do Senhor. Em Romanos 12, 15 fala isso, né? Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram, né? Então a alegria do Senhor nos permite isso. Ter uma intensidade pelo Espírito Santo de entender que Deus proporciona todas as coisas nossas e que nós devemos estar atentos àquilo que Deus faz pelas nossas vidas. É interessante, Ivan, dar uma ressalva aí, abrir uma aspa,
porque a alegria ela vem de uma fonte, não é? Então, a pergunta aqui que nós queremos deixar para você na sua interação, meu amado, minha amada, qual tem sido a fonte que você tem buscado a sua alegria e que tem norteado o seu caminho? Porque se você está buscando numa fonte diferenciada dessa fonte que nós temos apresentado, em determinado momento você vai entrar em crise com relação à veracidade dessa alegria ou desses momentos que você está vivendo. Foi bem apontado aqui os personagens como Abraão, que foi tido como amigo de Deus, e Davi, que tem uma expressão maravilhosa, porque o livro de Salmo é o livro que é o homem falando para Deus, expressando a Deus. E Davi, ele vai citar: Senhor, não afaste de mim o teu espírito, guarde aí, o teu espírito, que é da onde procede o fruto do espírito, e nem me deixe perder a alegria da tua salvação. Então, percebam bem, a fonte do espírito e a alegria como fonte vinda da nossa salvação, meu amado e minha amada. Você concorda ou discorda? Quero aqui já deixar um abraço para a nossa irmã Alessandra, que está conosco, a nossa irmã Melissa, lá da nossa igreja de Visconde do Rio Branco, a nossa irmã Roseli, a nossa irmã Denise, nossa irmã Vanessa, o nosso pastor Calegari, que está conosco, dando umas dicas aqui abençoada. Aquele abraço aos irmãos. Então participe conosco. É verdade. E o que pode tirar essa alegria? Porque às vezes nós estamos falando aqui de alegria, mas tem coisas que podem tirar a nossa alegria. O desânimo, a dúvida, algumas atitudes erradas, isso tudo pode tirar a nossa alegria, mas ela pode tirar a alegria circunstancial. Essas coisas não podem tirar a alegria plena do Senhor, pois o Espírito, ele não nos abandona. O Espírito, ele está em nós. Ele veio e plantou em nós o seu fruto. Então, as circunstâncias, se olharmos para ela, maior do que aquele Deus que habita em nós, que é o Espírito Santo, nós deixaremos as circunstâncias, o desânimo, as dúvidas, serem maior do que a alegria plena que o Senhor tem em nós. Pois a alegria do Senhor, ela é maior do que tudo isso. Você sabia, Ivan, que ser alegre é uma ordenança de Deus? É uma ordenança divina. A palavra do Senhor, ela nos ensina isso de uma maneira maravilhosa. O Salmo 32:11 fala: alegrai-vos no Senhor. Alegrar, então, é uma determinação divina de Deus. Alegrai-vos no Senhor, né? Essa determinação, ela nos permite regozijar na presença de Deus. Isso. Você vê, é uma ordenança de Deus sermos alegres. Essa ordenança, ela vem desde Gênesis até Apocalipse. Nós encontramos essa ordenança de Deus. Eu vou ler apenas um versículo: alegrai-vos sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Está em Filipenses 4:4. Então, é uma ordem nós sermos alegres no Senhor, não alegres com as circunstâncias, e sim ser alegres em Deus, pois essa é a alegria plena, é a alegria que não é superficial, não é uma alegria limitada, é uma alegria infinita, pois o próprio Deus, Ele é a própria alegria. A alegria vem dEle, a alegria vem do Senhor. Então, nós temos a certeza disso. Paulo disse que podemos ser alegres em meio à tribulação. Está lá em 2 Coríntios 8:2. Porque meio a muita prova de tribulação manifestarão abundância de alegria. Então, em meio à tribulação, nós também temos a certeza de que também possamos ser alegres, pois o Espírito habita em nós e temos essa alegria, temos essa vontade, temos que buscar essa confiança como Davi e também Abraão buscaram no Senhor, sem ao menos ter o Espírito habitando neles. Eles só confiaram e foram completamente alegres, não olhando as circunstâncias que estavam em volta. Como que devemos, pastor, agir hoje através disso? Muito bem colocado, porque é interessante você compreender que nós estamos falando aqui o tempo todo com foco na essência, para que você direcione o seu foco. Nós sabemos que hoje
infelizmente, não só as circunstâncias, mas o fato da própria pandemia está diretamente associado ao volume de informações que você recebe. Então, se você desperta pela manhã e vai ligar o seu celular e vai acessar as redes sociais e vai procurar páginas, vai procurar fontes que estão permeadas de noticiários que agridem os nossos ouvidos, como hoje eu ouvi que a Índia está sendo dizimada. Por quê? A Índia, infelizmente, é um país que a maioria da sua população está abaixo da linha da pobreza, então, consequentemente, vai ser uma população muito castigada com a Covid. E quando você começa a buscar nessas fontes, essa informação, há uma tendência de você começar também a influenciar o seu espírito. Aquele espírito alegre começa a ser contaminado. Então, perceba que a palavra de Deus nos ensina, nos orienta a seguir essa ordenança de se alegrar no Senhor, buscar essa conexão com a fonte no Senhor. Aí você vai falar, mas pastor, como é possível nos dias de hoje eu refletir essa alegria, eu manter essa alegria, eu viver essa alegria? Bom, o nosso irmão Luciano aqui destacou que no princípio o Espírito Santo descia e não permanecia, e ele inspirava dessa forma os personagens. Mas após a descida no Pentecostes, o Espírito Santo desceu como promessa de Cristo sobre nós, e a partir daí ele se mantém agindo e operando em nossa vida. Então procure atrair a atenção do Espírito Santo, se conectando, aproveitando momentos como esse aqui, onde estamos disseminando a palavra, onde estamos buscando levar a você uma maior interação através do projeto de Escola Bíblica Dinâmica. Não quero dizer que é dinâmica porque ela vai ter a perfeição, muito pelo contrário, os irmãos estão percebendo que nós estamos ao vivo aqui, e ao vivo nós não estamos dispensando aqui o uso da tecnologia, o uso da possibilidade de inteligência artificial, mas aqui é uma inteligência divina que vem do céu para nos instruir e para compartilhar com o amado. Então eu gostaria só de deixar um exemplo de um personagem que ficou conhecido como um personagem que viveu no campo de concentração, Viktor Frankl. Ele tem até um livro que ele traz essa narrativa sobre em busca de dar sentido para a vida. No final eu vou te passar aos irmãos a bibliografia para que você possa localizar. Enfim, esse personagem sabia que ele estava naquele lugar, não tinha esperança ali, não tinha como fundamentar a sua alegria. Ele já havia perdido a esposa, ele já havia perdido os filhos, ele já havia perdido amigos, e ele estava vendo todos morrendo aos poucos. Então ele precisava criar uma forma dele tirar a mente dele dali, dele se conectar em algo e buscar dar um novo sentido para a sua existência no meio daquela dificuldade. Onde não havia esperança, ele precisava tirar a esperança. E foi aí que ele reuniu e introduziu a terapia de grupo, incentivando os seus irmãos a confiar e acreditar. E sabe o que aconteceu? Ele recebeu, através dessa conexão, saiu de lá e se tornou uma referência para os nossos dias. Salmo 32:7 fala sobre isso. Senhor, Tu és o lugar aonde eu me escondo. Tu me cinges de alegres cantos de livramento, né? Aleluia. Mesmo num campo de concentração, está lá a palavra do Senhor, né? Gostaria de deixar uma saudação também para o nosso irmão Adalberto, que está nos acompanhando lá do Rio de Janeiro, né? A paz, meu irmão. E por que devemos ser alegres? No entanto, alegres não porque o Espírito submete a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. Que há um motivo maior do que se alegrar por isso? Em saber, em ter a certeza que o nosso nome, por meio do Espírito Santo, através de Jesus, está escrito lá no céu. Não devemos olhar a circunstância num momento como esse, e sim, olha só, temos a certeza de que o Senhor escreveu o nosso nome lá no céu, através do sacrifício de Jesus. Através disso, podemos ter a certeza de que alcançaremos a nossa salvação por meio de Jesus Cristo. Essa é a nossa alegria, essa tem que ser a nossa alegria, é essa alegria que o Espírito Santo está disposto a implantar em nós por meio do seu fruto do Espírito. Se você ainda não conhece esse fruto,
busque ao Espírito, ore pedindo ao Espírito Santo para que Ele implante em você esses frutos do Espírito, essa qualidade dos frutos, a qual está disposto, a qual Ele nos dá todos os dias. Ele geme com gemidos inexprimíveis de nós diante de Deus todos os dias, clamando por nossas vidas. Então temos que orar e pedir ao Espírito Santo que Ele interceda por nós diante de Deus. Vimos aqui vários textos falando sobre alegria, mas podemos notar que todas essas alegrias não estão longe de Deus, elas estão sempre ligadas a Deus, pois essa é a alegria que nós estamos falando aqui. Não a alegria de estarmos contentes por o nosso time ter sido campeão, porque essa alegria amanhã ela já passou, ou hoje no fim do dia ela já acaba, ou ela é circunstancial. Mas essa alegria a qual mostramos aqui através de alguns versículos, elas estão enraizadas no Senhor, pois a alegria vem do próprio altar de Deus. É essa alegria que o cristão tem que ter, é essa alegria que ele tem que estar em plena consciência, porque é dele que vem a nossa alegria. A alegria do mundo, ela depende do ter, do ser, do ganhar, mas a alegria que vem de Deus, ela está no dar, no ser, morada do Espírito, em ter a sensação de poder fazer o bem àqueles que estão à nossa volta, de amar ao próximo. Isso tudo é a alegria que vem do Senhor, é essa alegria a qual Ele nos fala, pois a alegria verdadeira é o próprio Deus, ela vem de Deus, e jamais devemos duvidar, porque Jesus não morreu na cruz apenas para nos dar a salvação, Ele também nos deu a alegria de termos o Espírito Santo habitando em nós, porque Ele viu que nós éramos falhos. Então, para nos capacitar, Ele veio e nos deu o Espírito para conseguirmos ter a alegria a qual Jesus teve aqui nessa terra. Por isso, Ele vai falar conosco. E vamos falar também em seguida agora sobre a paz, que é a paz do Espírito, é a paz que também vem de Deus. Não é uma paz que está direcionada à ausência de lutas, mas é a paz que é confiante em Deus, independente das circunstâncias, como estamos falando aqui. Podemos estar passando por um momento de tribulação, mas se temos confiança em Deus, nós também sentiremos a paz a qual o Espírito Santo implanta em nós. Essa é a terceira qualidade do fruto do Espírito, que é a paz. Ela está condicionada a Deus, ela não está condicionada à falta de tribulação. Não é nisso, Ivan? Em João 16:33 fala que no mundo nós teremos aflições, mas em Cristo nós temos paz. Exatamente. As aflições estão aí, a pandemia está aí, as circunstâncias adversas da vida estão aí, mas em Cristo, mesmo na adversidade, nós podemos encontrar a paz. A palavra paz, ela aparece 9.480 vezes na Bíblia. Olha quantos versículos nós temos na Bíblia falando de paz. O quanto Deus ele nos dá a certeza de que teremos paz. A palavra paz, ela deriva do latim pax ou do hebraico shalom. Então elas estão ligadas em Deus, é a tranquilidade da alma, que são a calma e tranquilidade de espírito. Shalom ou paz tem um significado profundo. A paz no texto sagrado, que é na Bíblia, ela é um pacto que possibilita uma vida tranquila em meio às guerras, uma vida tranquila em Deus, mesmo diante das tribulações. É o significado da palavra shalom, a qual aparece nas escrituras sagradas. É essa paz a qual o Espírito Santo implanta em nós. E como podemos ter paz? Portanto, reconcilie com Deus e viva em paz com Ele, e assim lhe sobrevirá o bem. Jó 22:21. Para termos paz, temos que estar em comunhão com Deus. Se você não está em comunhão com Deus, você não vai alcançar essa verdadeira paz, não é, pastor? Com toda certeza, a shalom de Deus, e essa shalom de Deus significa uma paz plena em todos os ângulos, isso, em
todas as percepções, em todos os níveis, porque nós sabemos que existe até alguns autores que apresentaram o reino de Deus às avessas, que é um reino inverso do reino estabelecido aqui na terra. Da mesma forma que os reinos aqui na terra são estabelecidos, a paz que eles constroem por meio de selar documentos e ali firmar pactos é diferenciada. Esta paz, ela expira, ela tem prazo de validade para vencer, como todos os reinos do mundo na terra já tiveram seu tempo de apogeu e declínio. Mas o reino de Cristo é eterno, é um reino diferente. Quando Jesus falou, a minha paz vos dou, ele afirmou, não vou lá dou como o mundo a dá. E ele fala que é a paz que excede todo e qualquer entendimento. E é esse entendimento aqui da Sagrada Escritura que você vai compreender um pouco mais. É possível ter essa paz, pastor? É possível, através desta paz, ter comunhão? Então, o primeiro ponto, Luciano, é ter comunhão com Cristo. Deus, isso aí. E pela fé também alcançamos essa paz. Em Romanos 5:1 diz assim, justificados, pois pela fé tenhamos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Através da fé podemos ter paz, pois vamos olhar as nossas dificuldades com um olhar abaixo daquilo que Deus é, porque Deus é maior do que qualquer tribulação a qual você está passando. Deus é maior que isso, e a sua fé tem que estar voltada para Deus, para que você possa sentir essa verdadeira paz, que é o próprio Deus, é aquilo que vem do Senhor. É essa paz. Em Salmos 122, 6 e 7, também você consegue, vem falando que você consegue a paz por meio da oração. Orai pela paz, para que haja paz dentro dos teus muros e prospere dentro dos seus palácios. Aqui é a oração. A oração é uma arma muito grande, a qual podemos lutar contra as tribulações, para alcançarmos a paz. Aqui está falando dentro dos muros, dentro do palácio, mas é paz dentro do seu lar, que é o seu palácio, que é os muros de dentro da sua casa. Essa paz você pode ter dentro da sua casa, por meio de Jesus, por meio do Cristo, pelo fruto do Espírito, a qual Ele está implantando em você. É dessa paz aqui que estamos apresentando para você. Você ter essa oração, você está firme em oração, orai, perseverai em oração, como também fala lá em Éfeso, você tem que perseverar em oração, porque perseverando em oração, você sentirá essa paz e alcançará essa paz que vem do Senhor. Tem até um corinho, irmãos, que fala assim, essa paz que sinto em minha alma, não é porque tudo em mim vai bem, mas é porque eu oro ao Senhor. Glória. Vivemos momentos, como a gente sempre afirma, circunstanciais, pandemia, isolamento, mas Cristo nos promete e as suas promessas se cumprem nas nossas vidas. Verdade. Mesmo em meio às aflições, existe a paz de Deus. Para isso nós precisamos de quê? Do Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, se você ainda não conhece o que o Espírito Santo pode fazer pela sua vida, ore, busque para que Ele faça morada em você e se revele a você toda a grandeza de Deus. Em Isaías 26, 3 e 4, diz assim, tu os conservarás em paz, cujo a mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai sempre no Senhor, porque o Senhor é Deus de rocha eterna. Aqui Isaías está dizendo, aqueles que confiam, aqueles que se conservam em Deus, esses terão paz. Isso é uma promessa de Deus. Tu conservarás em paz, cuja mente está firme em ti. Se temos a mente firme no Senhor, essa paz vai vir e vai abundar em nós por meio do Espírito Santo. Devemos também ser pacificadores. Essa é uma forma de um cristão levar essa paz a qual ele sente, ele ser pacificador em meio a grandes confusões, porque Jesus disse, bem-aventurados os pacificadores, porque esses serão chamados filhos de Deus. E ser pacificador
é ser também, ter paz com o Espírito, é ter a paz de Espírito. Não, você está vendo contenda, leva o amor de Cristo naquele lugar, mostra o amor de Cristo àqueles que estão à sua volta, faça transbordar em ti essa qualidade, faça transbordar em ti essa paz de Deus, pois o próprio Cristo, Ele é a fonte de toda a paz, e Ele nos deu o Espírito Santo para que possamos ter essa paz. Ela foi perdida quando Adão pecou lá no Éden. O homem se distanciou da paz verdadeira de Deus, mas por meio do sacrifício de Jesus, essa paz foi restabelecida. Ela foi restabelecida pela comunhão de Cristo, por aquilo que Ele deu o Espírito Santo para que possamos ter essa comunhão verdadeira com Deus por meio do Espírito Santo e alcançarmos essa verdadeira paz. Pois isso é que possamos ter, é isso que Deus nos mostra em tantos versículos na Bíblia, que nos instruindo, que possamos alcançar essa paz, a tal paz que o pastor Júlio falou, que excede todo o entendimento. Glória a Deus. Como assim excede todo o entendimento? Se excede, é uma coisa que o homem não consegue entender por si só. Ele precisa do Espírito Santo para entender, porque as pessoas vão olhar para assim, gente, essa pessoa está passando por tantas dificuldades, e como assim ela consegue ter paz? Porque a paz que ela tem excede todo o entendimento humano, pois Deus mesmo disse, eu peguei as coisas sábias desse mundo para confundir tudo, porque as coisas loucas irão confundir aqueles que têm o entendimento. Não é isso, pastor? Isso, essa paz, ela não despreza de forma alguma, pelo contrário, ela incentiva que você viva a sua experiência, porque a experiência vai te levar a essa convicção de que essa verdadeira paz, ela está acessível por meio do Espírito Santo de Deus. Nós sabemos que esses personagens, como o apóstolo Paulo, eles viveram situações difíceis na sua caminhada, mas eles do outro lado sempre demonstraram, como o apóstolo Paulo afirmou, e nós usamos esse versículo às vezes de forma separada do contexto: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quer dizer o quê? Ele sabia estar triste, ele sabia estar alegre, ele sabia estar por cima, ele sabia estar por baixo, ele havia provado a escassez e havia provado também o que está por cima, tendo abundância. Então, amados, é essa paz, excede todo entendimento, porque você vai projetar essa paz por meio da sua comunhão, porque se tendes comunhão com Deus, então tendes paz e comunhão com seu irmão também. Eu tenho outro autor, que é Dietrich Bonhoeffer, que ele também escreveu o livro Discípulo, e ele vai falar nessa obra Vida em Comunhão. Ele teve um seminário que ele ficou no tempo do nazismo durante 3 anos ensinando o escondido, reunido com aquele grupo. E ele destaca o quanto é importante você aproveitar os momentos de ter comunhão com seus irmãos. Por quê? Logo depois desse tempo ele foi descoberto e ele foi levado e foi martirizado e foram perseguidos todos que estavam ali. Então ele deixou relatos da importância de manter essa comunhão. Amados, nesse momento que estamos passando, exercite isso na sua vida. Mande uma mensagem para o seu irmão, compartilhe essa live aqui, compartilhe esse estudo e vamos viver essa comunhão juntos. É verdade. Vamos buscar essa paz e essa alegria, né? Isso. Tem muita gente buscando paz em coisas erradas. Alguns buscam paz em bebida, em drogas ou em coisas superficiais do mundo, porque não conhecem o verdadeiro Deus. Essas pessoas precisam ser apresentadas o verdadeiro Deus, elas precisam alcançar a paz de espírito. Ao você passear com a sua família num passeio de domingo, isso traz paz, isso é bom, mas essa não é a verdadeira paz. A verdadeira paz que nós estamos aqui apresentando, ela é absoluta e ela vem do Espírito Santo de Deus, a qual habita em nossos corações, através de nós. É nele que alcançaremos essa paz. É essa paz que Davi falou lá no Salmo 4:8. É essa paz que temos que sentir. A boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Quando fizermos isso, alcançaremos a paz. Essa paz vai transformar aquilo que é impossível, aquilo que você acha impossível de ser. Você vai ter paz e vai acreditar por meio da fé, por meio da comunhão,
por meio da oração, você alcançará essa paz e vai ver que as circunstâncias a qual você pode estar vivendo, ela não é maior do que o Deus a qual nós servimos, pois ela é muito além disso. Deus é muito maior do que nós não temos como mensurar o quão grande é o nosso Senhor, o quão grande Ele é o seu poder. Às vezes limitamos a Deus, às vezes achamos que Deus Ele não quer fazer, mas nós limitamos aquilo que o poder de Deus agindo sobre nós, porque se permitirmos Deus agir sobre nós, alcançaremos a paz e vamos ver o poder de Deus agindo sobre nós e levando essa paz àqueles que ainda não conhecem. É assim que o cristão tem que ser, levar essa paz que o Senhor implanta em nós por meio do seu Espírito Santo. É essa paz que você precisa, meu irmão. E a paz, você sabia que ela é um presente de Deus? Ela é um presente a qual Deus nos deu. Jesus disse: a verdadeira paz só eu posso dar. Então, ela é um presente de Jesus para nós. Em nome de Jesus. Ela é um presente de Jesus. Se só Ele pode dar, Ele está dando aquilo como presente para você, por meio do Espírito Santo. E olha só, meu irmão, você está sendo presenteado por Deus, por meio dessa paz, a qual Jesus Cristo, só Ele pode dar. Paulo afirma que temos que dar essa paz continuamente, e Jesus dá essa paz continuamente. Ele não vem como o Espírito Santo vinha antes, lá no Velho Testamento. Ele habita em nós e nos dá essa paz todos os dias, a paz plena e contínua. Por isso não devemos duvidar, temos que deixar levar. Estamos chegando aqui ao final. Nós falamos sobre a alegria, sobre a paz que excede o nosso entendimento. Permita que o Senhor cultive isso em você. Na próxima aula nós vamos estudar a longanimidade e a benignidade. Eu espero vocês. Quer deixar alguma consideração, pastor? Nós já passamos aqui um pouquinho da hora. Não, na verdade, nós estamos dentro do horário ainda, né? Acho que faltam uns 10 minutos. Mas nós agradecemos a sua participação, agradecemos a sua compreensão, agradecemos por você estar abraçando esse projeto, Escola Bíblica Dinâmica, sempre trazendo para você um tema que ele vai muito bem se encaixar no momento em que estamos vivendo. Foi aqui apresentado como início aqui o ponto de partida, o amor como um dos frutos do Espírito. Passamos pela alegria, passamos pela paz plena e vamos aqui continuar a nossa trajetória até que possamos aí estar totalmente envolvidos nesse projeto, conquistando aí a sua participação, porque essa paz que excede todo entendimento, ela precisa alcançar tantos quanto o Senhor permitir. E nós ficamos agradecidos aqui de ter podido participar com você, de estar com você nessa manhã de domingo, abençoando o seu dia. Logo após teremos o nosso culto aqui, que os irmãos já estão lá se preparando. Então esteja conosco, fique conosco. Olha, cuidado com a fonte que você alimenta a sua paz. Alimente-se no Espírito, como diz o grande pregador do nosso tempo, aonde ele afirmou que ore até que se torne amigo de Deus. Billy Graham, ore até que se torne amigo de Deus. E através dessa relação, você vai vivenciar essa paz como experiência e vai compartilhar também. A palavra do Senhor nos fala que a Bíblia é uma fonte inesgotável de alegria e paz. Inesgotável. Em Romanos 15:13, fala que o Deus da esperança possa nos encher de alegria e paz. Então é com a paz do Senhor que nós nos despedimos de vocês nesse momento e estaremos juntos em outras oportunidades. Amém. Amém. Fique com Deus.